Estamos de volta e vamos entrevistar hoje o delegado da Polícia Civil, Sérgio Leocardo. Seja bem-vindo, Sérgio, ao nosso programa. Boa tarde, né, Daniela, a você e aos seus ouvintes. Telespectadores, né, que estamos na TV. Telespectadores. Bom, vamos conversar, Sérgio, obviamente, sobre segurança pública, né? É a sua área. A gente viu todas essas ocorrências aí na semana retrasada, né? Essa questão envolvendo Alcaçuz, e aí que refletiu nas ruas, né, da nossa capital, com essa violência toda, essa questão da segurança pública mesmo, né, que há muito tempo que vem até atrapalhando a vida, né, do cidadão. Enfim, a gente torce, né, para que tudo seja resolvido, para que a gente veja que o governo realizando ações realmente focando nessa questão da segurança, resolvendo a questão de Alcaçuz, né? Mas eu quero a opinião, obviamente, né, do delegado Sérgio Leocádio. Pode melhorar essa situação, Sérgio? Como é que a gente faz? Como é que o cidadão consegue conviver com a realidade dessa da segurança pública que a gente vive? Daniela, pode e tem que melhorar, né? Você é uma jornalista, apesar de nova, já antiga na profissão. Nós tivemos a oportunidade de conversar há 2 anos atrás, e eu falava muito isso. Só se vai fazer segurança pública no Rio Grande do Norte se atacar em cheio o problema do sistema penitenciário. Quer dizer, isso há 2 anos atrás o sistema estava falido. Parece que o governo está um pouco confuso nesse aspecto, né? E não precisa falar porque as próprias imagens, os próprios acontecimentos, os fatos mostram isso. Mas, claro, dá para fazer. Eu fico, às vezes, indignado quando eu vejo se potencializar muito essa história de crime organizado. O crime organizado existe, mas o Estado é mais forte. O Estado é que é organizado. Agora, claro que tem que ter pulso forte. Eu não conheço na literatura das rebeliões brasileiras e dos países na Europa, ou próprio Estados Unidos, eu não conheço rebelião que tenha sido contida com ternura. Quer dizer, o Estado tem que mostrar na hora certa a sua força. Você acha que o Estado entrou atrasado ali em Alcaçuz, Sérgio? Infelizmente, ele não só entrou atrasado, como um pouco desnorteado. Ele não tinha, por exemplo, as informações concretas da população carcerária. Não sabia nem a quantidade de presos. E aí fica muito difícil para o Estado, né, enquanto força, porque hoje você tem N órgãos reguladores, né, de pequenas comissões de direitos humanos a Ministério Público, enfim. Nós estamos vivendo a era onde todos regulam e você tem que ter aquele feeling de não cometer excessos. E aquele ambiente carcerário ali é o pior possível. Então, eu até entendo um pouco a dificuldade do Estado, mas é uma dificuldade anunciada. Quer dizer, há 2 anos, aliás, eu estou falando 2 anos, mas na verdade isso é um problema muito antigo, né? Isso é um problema que a própria Alcaçuz, a concepção da construção de Alcaçuz tem mostrado aí que não foi uma boa. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o delegado da Polícia Civil, Sérgio Leocardo. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. Via dupla Natalcard, você transporte em dia pra cidade atender. O Natalcard é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo os setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com o cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Se turne, trabalhando pela mobilidade. Estamos de volta com a nossa entrevista com o delegado da Polícia Civil, Sérgio Leocardo.
Doutor Sérgio Leocádio, a gente estava falando justamente da questão de o Estado não ter entrado no momento certo, não saber a população carcerária, e mesmo assim a gente ainda pode ter esperança de que isso um dia se resolva, toda essa questão envolvendo o sistema penitenciário. Não, eu acho que agora vai, né? Nós temos a penitenciária de Ceará-Mirim, né, que vai ser entregue aí. Ficou muito ruim para o Estado a nível até nacional, né, os acontecimentos. E eu acho que agora vai. Você precisa separar, no primeiro momento, essas facções. O Estado ter o comando das penitenciárias, o comando verdadeiro, real, e depois começar a se usar o Código de Processo Penal. Eu acredito muito assim, de um lado, preso não é animal. O cara tem que cumprir a pena dele, mas ele precisa ter o mínimo de dignidade lá dentro. É verdade, o mínimo de estrutura o presídio tem que ter. Né? E isso nós não temos. Aliás, nós não temos dignidade, por exemplo, nem para os servidores que lá botam, né? Mas, enfim, topou. Às vezes você tem que chegar no fundo do poço, né? Para sair dessa. Verdade. A única coisa que eu ainda vejo como de forma positiva é que pelo menos o governador do estado não está se escondendo, ele está chegando e está dizendo, olha, vou tentar, vou resolver. Agora, eu insisto, a equipe do governador é muito confusa. Ela precisa se inteirar um pouco mais dos fatos e até um maior senso de equipe, de trabalho de equipe, sabe, Daniela? Porque isso é um problema muito sério. Sim. Não e é afeta fácil. todos os cidadãos, né? Inclusive, essa questão de Alcaçuz refletiu diretamente na vida do cidadão nas ruas da capital, né? E pela segunda vez, né? E pela segunda vez. Em menos de 6 meses, se eu não me engano. Porque foi ano passado, né? Exatamente. Que ocorreu um ataque parecido, né? Inclusive o Exército veio também. Agora, a população é que tem que redobrar os seus cuidados, né? Quem tem uma condição financeira melhor consegue uma melhor segurança individual, pessoal, né, através das empresas de vigilância, de segurança eletrônica, enfim, vários. Mas o povão, a massa, né, o pessoal que anda de ônibus, infelizmente esses estão mais expostos, né? E esses sim é que merecem até mais cuidado do poder público. Sérgio, você comentou que o Estado não sabia a população carcerária de Alcaçuz. Isso ocorre em todas as penitenciárias, o Estado, né? Porque eu não diria que esse governo de agora são os governos que estão acontecendo, né? Que essa situação não aconteceu agora, ela explodiu agora, né? Mas é algo que vem sendo, acho que, maltratado há muitos anos já para chegar no nível que a gente está. O Estado ele não tinha o controle de Alcaçuz e dos outros presídios. Tem o controle, Sérgio? Vamos lá. Primeiro, isso é um problema nacional. Superlotação carcerária no Brasil como um todo, né? Mas o descontrole aqui, eu acho que está assim, excedendo o tolerável. Eu tenho alguns questionamentos se o Estado detém esse controle exato das outras unidades. Porque o grande problema é que não tem mais vaga e você vai jogando o preso lá, empurrando como depósito humano. Nessa, tem a total ausência do Estado, você não tem programas de ressocialização, programas de saúde preventiva, enfim. E nessa lacuna entra o crime organizado. Esse é o grande problema, você está entendendo? É a mulher que vai visitar o detento, que não é de facção nenhuma, mas que está passando necessidade. Aí a facção vai dar uma cesta básica, enfim. Faz o papel que o Estado deveria, em tese, fazer. Né? Mas eu sou otimista, eu acho que o Estado tem que ser mais forte. Agora está faltando um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de pulso. O que é que, objetivamente, o que é que falta para o Estado fazer para ele conseguir ter realmente o controle da situação? Do sistema carcerário e da segurança pública, né? Porque uma coisa reflete a outra. Vamos lá, o sistema carcerário vai demorar um pouquinho, porque nós precisamos da construção, né, das penitenciárias. Essa vinda dessa força que foi criada em Brasília agora, dos agentes penitenciários nacional, né, ela já deu uma melhorada em Alcaçuz. O Exército na rua, apesar de não ser bem o papel do Exército, mas eu acho fundamental até para se restabelecer a própria autoconfiança da população. Sair da crise, né? Sair da crise. Eu estou torcendo para, inclusive, o Exército não ir embora amanhã, né? Porque o amanhã prazo é o hoje, prazo? né? O prazo hoje é o último dia. Hoje.
A gente sabe que isso não é função do Exército. Eu sonho com um governo federal que pegue o Exército brasileiro para reforçar o trabalho de fronteiras, Sim, que aí você vai estar realmente combatendo o tráfico de drogas, que é a mola que está, né, mexendo com os presídios brasileiros, né? Mas, enfim, no nosso caso especificamente, eu acredito que com essa retomada de Alcaçuz e com a vinda da penitenciária de Ceará-Mirim, a gente vai respirar um pouco. Essa questão que você acabou de falar, agora me deu um branco, das divisas, né, do Brasil, né, que é onde ocorre o tráfico, né, onde ocorre a entrada das drogas, né, no país. Se combate, então, com as forças nacionais, é isso, Sérgio? Com o policiamento de fronteira. Veja só, a briga de Manaus, aquela grande rebelião de Manaus, onde você tem, de um lado, uma facção que comanda o Sudeste e, do outro lado, uma facção local. Mas essa facção local também é vinculada a outra facção do Sudeste. É verdade. Então, aquela briga foi por conta da Rota Solimões, né? Que é uma das grandes rotas do tráfico internacional, pelo Rio Amazonas, pela Amazônia, pelo Rio Solimões. Aquilo ali é uma briga muito grande, é uma briga lá em cima. Claro que teve reflexos aqui também. Quando você vê aquela confusão lá de Alcaçuz, tem um reflexo lá. Mas por que Natal? Por que Alcaçuz? Por que o Rio Grande do Norte? Porque o nosso sistema é um dos mais fragilizados. Essa que é a grande verdade. Você tem uma superlotação muito esquisita lá. Porque a concepção de presídio é muros, pavilhões e celas. Essa é a concepção de presídio em qualquer lugar do mundo. E aqui estava diferente. Aqui o Estado só tinha o comando do muro para fora. Verdade. Você vê que até a própria alimentação que o Estado fornece, quem está controlando aquela alimentação, a distribuição da alimentação, não é o Estado. São os próprios apenados, né? É realmente uma situação de caos, né, Sérgio? Total. E o pior, a grande massa da população carcerária não é de facção nenhuma. Não é PCC, não é sindicato. A grande massa são pessoas que estão pagando por crimes cometidos, mas que não são de facção nenhuma. Muitas vezes nem são esses criminosos tão perigosos, né, como os próprios das facções. Eu vi até uma reportagem que foi publicada no Novo Jornal. A matéria era justamente ouvindo as esposas de presidiários que foram assassinados, né? E a constatação é de que, se eu não me engano, 90% daqueles que foram mortos ali não faziam parte de facções algumas, né, Sérgio? Inclusive, alguns tinham roubado uma vez na vida, estavam lá, né? Então, existem situações, quer dizer... Mas é por isso que eu volto, porque eu falei ainda há pouco. Você, no primeiro momento, tem que separar as facções. Mas depois você tem que fazer valer o Código de Processo Penal. Ele é claro nisso. Você tem que ter pequenos presídios. Essa é a concepção moderna. Hoje o mundo não vê mais grandes presídios. O presídio tem que ser pequeno. Você tem que dividir, graduar a ocupação pelas penas, pelos crimes cometidos e se fazer um trabalho de ressocialização. Senão o cara vira bicho, viu? O cara entra bobinho ali, mas naquela concepção de vida ali, ele sai um animal. Faz o trabalho inverso, né? O presídio acaba fazendo o trabalho inverso, porque o objetivo do presídio é você dar uma pena para um crime, mas ao mesmo tempo ressocializar aquela pessoa, né? E acaba fazendo o trabalho inverso. Eu acho engraçado, você falou bem. O Estado não consegue fazer a ressocialização, o Estado não consegue comandar a custódia, que é responsabilidade do Estado. Você vê um absurdo. Até essa história do sinal de aparelho celular. Isso é uma vergonha para a gente, porque foi anunciado aí em todos os meios de comunicação que o investimento era maravilhoso, que ninguém ia falar mais no celular, e o que a gente vê é absolutamente o contrário, né? Tem até brincadeiras aí na rede dizendo que todo mundo quer comprar agora um smartphone Alcaçuz, porque a bateria não acaba, né? Meu Jesus, é verdade, Sérgio. Realmente a gente viu aí uma situação que a gente ri, mas é uma aberração. Lamentável, né? É uma completa aberração que a gente viu os apenados entrando em contato até com televisões, né, com toda a rede de comunicação, jornais nacionais, Selfies, etc. Né?
fazendo selfies e dando entrevistas, eles estando na condição de presos, não é? Enfim. Sérgio, você acha que, você falou muito do Código Penal, há uma reclamação de que a polícia prende e a justiça solta. É isso mesmo? Como é que você vê a questão como delegado, né? Veja só, é a história das audiências de custódia, né? Isso foi outro artifício usado e vem sendo usado. Isso é uma orientação, inclusive, para os tribunais de justiça, né? Isso é todo o Brasil também, não é só o nosso, mas é uma maneira de desafogar. É uma maneira jurídica, legal, perfeita, né? Mas não num país que tem um sistema penitenciário que não ressocializa ninguém, que retroalimenta o crime e que você sabe melhor do que eu que não adianta saltar esse povo. A solução não é essa. A grande verdade é que a solução não é essa. E eu questiono muito algumas outras soluções. Por exemplo? A audiência de custódia eu questiono muito. A tornozeleira eletrônica é outra coisa que eu questiono muito a funcionalidade dela, né? E algumas medidas preventivas, protetivas, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, enfim. A gente, na verdade, Daniela, a gente precisa cuidar das nossas pessoas. A gente precisa de socialização, né? De cuidar das nossas periferias, das nossas populações mais carentes. Base, né? E depois da ressocialização. Não adianta você não cuida nem do adolescente lá, que infelizmente vira marginal bem cedo, né? A gente não usa o prevenir é melhor do que remediar, né? A gente remedia já sem remédio, digamos assim. Uma situação que é difícil de tratar, não é, Sérgio? Total. E isso, voltando à audiência de custódia, isso desestimula um pouco o policial de rua, viu? Porque o cara termina num dado momento, ele sentindo-se impotente, né? Eu gosto de falar muito assim, é bom cada cidadão, cada pessoa que está nos ouvindo agora, se colocar um pouco na situação do policial. Você imagina hoje ser policial militar ou policial civil, como está difícil essa barra, né? Sim, sim. Você concordo. Não pode exagerar, você tem que ter a dosimetria, né, nesse contato com o criminoso. Essa mesma medida não tem de lá para cá. É verdade. E, enfim, além de tudo, essa sensação de que você está prendendo o meliante ali e esse cara amanhã já está na rua. É isso aí, eu escuto muitas reclamações realmente, e o fato de que muitas vezes o criminoso está até melhor armado do que o próprio policial. Sem dúvida, principalmente quando se fala aí em estouro de caixa eletrônico, né? Ok. Delegado Sérgio Leocádio, muito obrigada pela sua presença aqui, esclareceu algumas questões aí da segurança pública. Obrigado, uma boa tarde a todos, né? E agradeço a sua presença, a presença do delegado da Polícia Civil, Sérgio Leocádio. E nosso programa Cartas na Mesa volta amanhã às 12h30. Agradeço a sua audiência. Nos vemos às 12h30. Até lá.